Nós descansamos na Tua presença, Pai. E agora, nesse momento, te pedimos que o Espírito Santo de Deus, que conheces, que sondas, que esquadrinhas o coração, que há de mais profundo, possa vir de encontro a cada realidade, a cada vida, e que Tu acalme tudo aquilo que tem se levantado, aquilo que tem trazido medo e inquietação na vida de cada um dos Teus filhos, e que possamos viver a realidade de termos uma intimidade com Cristo, de tal forma que sabemos que se Cristo está no nosso barco, tudo vai muito bem. É o que te pedimos para a honra, para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém? Aleluia. Você pode assentar-se, por gentileza? Eu gostaria de dizer a todos vocês que é uma alegria tê-los conosco nesse culto de celebração ao Senhor. Hoje pela manhã tivemos o nosso culto de ceia. E agora estamos na presença do Senhor, e como vocês receberam o informativo, alguns não receberam porque a gente distribuiu pela manhã. E gostaríamos de falar a respeito de quando vem a tempestade. Existe um texto registrado pelo profeta Isaías, capítulo de número 25, verso 4. Você tem escrito aí? E o profeta nos diz assim, falando a respeito da pessoa de Deus: porque tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Pois o assopro dos violentos é como tempestade contra o muro. Há uns anos atrás, eu acho que já faz uns 15 anos atrás, 12, 15 anos atrás, o meu pai ainda morava, estava vivo e ainda morava em Blumenau, Santa Catarina. E nós tínhamos o hábito de tirar férias com ele lá em Santa Catarina. E houve uma época que eu, com os meus 4 filhos, e o meu irmão com seus 3 filhos, e mais o meu pai, fomos com uma lancha a uma ilha, Ilha do Amendoim, Ilha do Macuco, passar o dia. Então a gente saiu de manhã, levou algumas coisas, a gente ia para essa ilha, era uma ilha deserta, uma ilha pequena, mas tinha uma prainha assim. E a gente chegou com a lancha, não dava para botar a lancha na beira da ilha, porque tinha muita pedra, então a gente parou ali a uma certa distância, as crianças pulavam na água, e a minha mãe, que tinha medo da água, a minha esposa tinha medo da água, a gente levava num botezinho inflável que a gente tinha. E a gente então praticava mergulho e snorkel. E a gente estava ali naquele dia, passamos o dia ali, e a gente distraído, vendo peixe, correndo atrás de peixe, mergulhando para cá e para lá. Daqui a pouco, quando nós nos percebemos, o céu se fechou, escureceu e o vento começou, e o mar começou a ficar encarpelado, as ondas começaram a crescer, e a lancha não ia, a corrente, a nossa corda não ia resistir, a âncora não ia resistir a força das ondas. Então a gente decidiu, vamos ter que ir embora, porque senão nós corremos o risco de perder a lancha. Então ligamos o motor da lancha, aprumamos a proa. Para quem não sabe, eu sou um mestre arrais, então Jesus, a coisa mais fácil que tem é você tirar uma carteirinha dessa aí, fazer uns testezinhos, mas agora quando a coisa pega para valer, vou te dizer, né? E nós decidimos, vamos embora. Botamos, são 4 crianças minhas, 3 do meu irmão, mas davam 13 pessoas dentro da lancha. E quando nós resolvemos sair, que saímos assim da cobertura da ilha e pegamos o mar aberto, Jesus. As crianças e as mulheres nós botamos para dentro da cabine. Eu fiquei de um lado da lancha, o meu irmão do outro na cabine, e botamos o meu pai a dirigir. O meu pai, vocês imaginam meu pai pilotando uma lancha. Mas, gente, as ondas eram tão... Não é que ela anda, era grande, mas ela levanta, e quando ela baixa, você literalmente não enxergava o continente, você não enxergava nada. Parecia um paredão de 5 metros de água. E tinha muitas pedras, em alguns lugares você precisava. E a gente só via as criançadas gritando, as mulheres orando. A minha mãe, então, orava que nem... Oh, Jesus! A lancha, eu ficava de em pé debaixo da lancha. Então, vocês imaginem, eu em cima da proa da lancha. Quando a lancha baixava, as ondas passavam por cima da minha cabeça. Aquela água assim.
baixava, o motor saía fora às vezes e fazia brrr, depois caía na água e brrr. Gente, foram alguns minutos, eu nem sei quanto tempo, mas nós oramos que nem um crente fervoroso. A gente só dizia assim, Jesus, mandamos todo mundo botar salva-vida dentro da lancha, e nós ali naquela situação. Mas o que mais me chamou a atenção foi que, quando nós estávamos dentro d'água, embaixo d'água, a gente não via nada. A gente foi pego totalmente de surpresa, porque quando você está mergulhando, você não vê onda, se está batendo mar, você não vê vento, você não percebe nada. Mas quando saímos para fora e olhamos, dissemos, Jesus. Muitas vezes isso acontece com a nossa vida. Nós estamos vivendo a nossa vida e de uma hora para outra somos levados a uma tempestade, a um revés. Somos atribulados, somos assolados de uma tal forma, de uma tal intensidade. Dia desses assisti um videozinho na internet de um grande navio, não estou falando nem de uma lancha, estou falando de um grande navio enfrentando as vagas no mar, e digo para vocês, tem que ter muita coragem nessa hora, porque aquele enorme navio parecia uma caixa de fósforo, tamanha a intensidade, a força, a energia das águas do vento. E isso muitas vezes acontece com a nossa vida. Estamos vivendo a nossa vida, o nosso dia, a nossa família, os nossos relacionamentos, e de uma hora para outra somos envolvidos por uma tempestade que nos joga para um lado, que nos joga para o outro, que faz com que o nosso estômago fique revirado e a gente tem ânsias, a gente tem medo, a gente fica apavorado. Por quê? As tempestades vêm. Por que de uma hora para outra nós somos levados a essas circunstâncias? E o que fazer? Como enfrentar esses reveses? Na água você tem uma série de dicas, você tem uma série de procedimentos que você deve fazer, mas e na nossa vida? Por isso que a Bíblia nos mostra, nos revela, nos ensina algumas coisas a respeito disso. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês algumas coisas de quando vêm as tempestades. Talvez você passou todo o ano de 2014, talvez toda a sua vida tranquila na verdadeira bonança, mas saiba de uma coisa, as tempestades vão surgir. Talvez seja nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida, vamos dizer assim, física. Ainda agora há pouco vamos orar pelo nosso irmão Schultz pai. O Daniel conversando comigo no sábado, nós estávamos aqui ainda agora essa semana conversando juntos, e ele agora no sábado de tardezinha lá no sítio dele, uma ovelha, que não é ovelha, que eu acho que é um cabrito, acabou atingindo ele pelas costas e ele caiu e quebrou um osso do joelho e rompeu ligamentos do joelho. E provavelmente de 90 dias a 120 dias de molho. De uma hora para outra, você é levado a uma circunstância. A Bíblia nos diz que por 3 razões as tempestades vêm na nossa vida. A primeira, a gente pode ler no livro de Jonas. Vocês conhecem a história do profeta Jonas, eu vou ler só 4 versículos, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Muitas das tempestades que nós enfrentamos são consequências das nossas atitudes. Vocês conhecem a história de Jonas, que foi engolido por um grande peixe, por uma baleia. Mas por que que esse fato aconteceu? Por que que um navio, uma embarcação chegou ao ponto de quase ir a pique? Porque havia uma pessoa que tinha, com as suas atitudes, com as suas ações, provocado a tempestade. A sua desobediência a Deus, a sua vontade, trouxe prejuízo.
Infelizmente, muitas pessoas enfrentam tempestades na sua vida que são consequências de ações, de práticas ou às vezes de omissões. Quantas vezes as nossas atitudes têm trazido tempestades na nossa vida? Quantas vezes os nossos gestos, as nossas ações, as nossas práticas têm provocado tempestades na nossa vida? Dia desses conversei com um irmão que ele nunca se importou com a sua saúde. Ele nunca procurou um médico, ele nunca fez exame de rotina, ele nunca fez teste de PSA, ele nunca fez nada na sua vida. E um dia ele se pega com aquele famoso diagnóstico: câncer. E daí a tempestade sacode de um lado para o outro. Se fizesse, ia resolver? Talvez. Se atingisse mais rápido, mais cedo. Então, muitas vezes, as atitudes nossas estão trazendo prejuízo. Quantas pessoas estão sendo jogadas de um lado para o outro na sua vida financeira? Ainda semana passada falei a respeito disso. E muitas vezes são a prática de não ter um plano de gastos, não saber como administrar, não saber como agir. São pessoas que simplesmente as suas atitudes os levam a estar debaixo do mau tempo a vida toda. Então, muitas vezes nós somos levados a circunstâncias, a tempestades, porque estamos agindo de uma forma que isso traz prejuízo. Nós plantamos e colhemos. Jonas colocou todo um navio e ele próprio em uma situação de calamidade, de tempestade, devido à sua desobediência. Mas não apenas quando são as nossas atitudes, mas a Bíblia registra um texto em Atos que Paulo também, o apóstolo Paulo, enfrentou uma tempestade. E é interessante que no capítulo 27, do verso 9 ao 11, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tomado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os admoestava dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Paulo estava sendo levado preso a Roma. E as grandes viagens eram feitas em embarcações. Só que naquela época era muito difícil viajar no inverno. Então, normalmente, eles procuravam um porto seguro e passavam ali os meses de inverno. Porque com as condições precárias da navegação, sem instrumentos próprios, era preferível ficar 2, 3 meses em um porto do que arriscar. E Paulo agora, eles estão em um porto, em uma ilha, não é um porto muito bom, não é um lugar muito adequado, e o mestre, o centurião, dizem: vamos arriscar, e Paulo chega e diz assim: gente, vamos ficar, não é bom, isso vai colocar em risco toda a carga, todo o navio e as nossas próprias vidas. Mas se você ler mais adiante, eles simplesmente não ouviram a Paulo, e perderam toda a carga do navio, e todas as pessoas foram lançadas ao mar. Ninguém morreu, mas tudo o que tinha de mais precioso se perdeu. Então nós percebemos que muitas vezes as tempestades são provocadas por pessoas que estão próximas de nós, pessoas que simplesmente nos arrastam junto, muitas vezes por ignorarem a lei da vida, muitas vezes por não darem crédito àquilo que está sendo ensinado, falado. Gente, quantas pessoas hoje estão enfrentando o revés de não ter um pai, de não ter uma mãe, de verem o seu pai e a sua mãe separados. Quantos filhos estão vivendo hoje a tempestade do pai que faz uma baita de uma bobagem, de uma mãe que faz uma baita de uma bobagem? Quantas pessoas estão levando, arrastando consigo pessoas à tempestade? Pessoas que talvez estivessem totalmente isentas, pessoas que não têm culpa, mas são levadas a revés da circunstância por outras pessoas. Paulo e todas as pessoas daquele barco sofreram devido à atitude de um comandante, de um mestre de um navio.
que não deu crédito às advertências. Quanta gente sofre hoje porque alguém querido seu, porque alguém próximo de si, acha que ninguém tem nada com a vida dele, ele faz o que ele quer e ele não quer ouvir ninguém. Quantos pais estão sofrendo hoje por verem os seus filhos debaixo do pau, debaixo do laço, debaixo da tempestade? Quantas pessoas estão sofrendo? Por quê? Porque a atitude de outras pessoas nos arrasta. Mas existe uma coisa interessante. Existem muitas vezes tempestades que vêm sobre as nossas vidas justamente por vivermos aquilo que Deus quer que vivamos. Lucas registra, no capítulo 8, verso 22, o seguinte: aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus em um barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende, e eles lhe obedecem? Observem que Jesus entra em um barco, e ele diz: gente, vamos sair daqui, vamos atravessar para o outro lado. Na verdade não é um mar, é o lago de Genezaré, um lago de água salgada. Nós agora em abril, com a graça de Deus, nós vamos navegar no lago da Galileia, no mar da Galileia. 19 irmãos aqui da igreja já estão presentes, estaremos. E se você quiser ir com a gente, ainda tem lugar. Estaremos então conhecendo esse lago, esse mar onde aconteceu esse milagre. E o texto nos diz que os discípulos estavam naquele barco porque Jesus disse: vamos para o outro lado. Mas apesar deles estarem fazendo justamente o que Jesus havia dito, por estarem obedecendo a Jesus, isso não os isentou de enfrentar uma tempestade. Os discípulos estavam seguindo ordens de Jesus e eles se encontraram agora totalmente envolvidos por essa tempestade. Talvez você já enfrentou tempestades ou esteja enfrentando tempestades justamente por você não abrir mão de obedecer a Deus. Quantas pessoas enfrentaram o desemprego porque não quiseram fazer falcatrua? Quantas pessoas estão hoje ouvindo de familiares, de pessoas, de amigos? Quantas pessoas talvez perderam um parceiro, um cônjuge, um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, porque não quiseram viver uma vida em desobediência a Deus? Quantas pessoas talvez estão enfrentando a realidade de terem muitas coisas contrárias porque não querem andar segundo o que a Maria anda? Querem viver uma vida de obediência a Deus e por isso recebem oposição. Por isso talvez não estão vendendo tanto quanto outros vendem, não conseguem produzir tanto quanto outros produzem, porque decidiram viver uma vida na sua ética, no seu caráter, na sua maneira de ser íntegra e correta diante de Deus. E em vez disso facilitar, complicou mais ainda. Essas são as tempestades que vêm, muitas vezes por consequências das nossas atitudes. Muitas vezes a gente não fez nada, mas as pessoas que estão ao nosso redor fizeram e nos arrastaram, nos envolveram nesse turbilhão. E muitas vezes ninguém fez nada ao nosso lado, mas por obedecer, por querer viver uma vida íntegra, correta, o tempo fica complicado. Como agir? Como enfrentar esses reveses da vida? A primeira coisa que você precisa fazer, a coisa que nós precisamos fazer é identificar qual a origem da tempestade. De onde vem essa tempestade? A tempestade lá em casa é financeira, estamos debaixo do pau a vida toda. Já pedi dinheiro para Deus e todo mundo, meu nome está mais sujo do que... Não tem mais crédito na praça, a coisa é complicada. E não consigo sair dessa. Tinha que ganhar na loteria. Será que vai resolver?
Será que não são as suas atitudes? Nós precisamos, meus irmãos, se você está enfrentando uma tempestade no seu relacionamento familiar, no seu casamento, no seu relacionamento com seus amigos, na sua vida, em qualquer aspecto, você precisa identificar qual a origem da tempestade. Não adianta generalizar. Tem crente que diz que o diabo é culpado de tudo. E se o diabo pudesse dizer assim, nessa aí não tem nada a ver comigo não, nessa aí eu estou limpo. Porque é muito fácil. Nós vivemos em uma época em onde todo mundo é vítima. Ninguém é responsável por nada. Ninguém assume nada. Ninguém se posiciona com nada. Todo mundo é vítima. Essa roubalheira que a gente vê por aí, nas altas esferas do governo, das grandes empresas, todos eles, o cabra chega a botar no papel, o advogado de defesa chega a dizer que isso é uma prática corriqueira, que se não fizer assim, empresa nenhuma pega grandes negócios. Gente, vocês já imaginaram o que estão dizendo? Vocês já imaginaram o que estão querendo dizer? A gente olha para esses caras e diz, mas que loucura. Mas muitas vezes na esfera menor, na esfera da nossa casa, nós dizemos a mesma coisa. Nós achamos que a tempestade é a minha mulher que é teimosa, você que é torrão, teimoso e um mau marido. Às vezes você diz, é o meu esposo que não está... Você está sendo a mulher que é para ser? Você às vezes diz que é os seus pais, mas você como filho está sendo? Quais são as suas atitudes? Quais são as suas motivações? O que te motiva? Quais são as suas reais e verdadeiras intenções? A Bíblia diz que Deus nos deu um cérebro, uma inteligência, e nós precisamos constantemente estar nos examinando. O salmista constantemente dizia, Deus sonda-me, Deus esquadrinha, Deus perscruta a minha vida e revela, mostra se tem alguma coisa. Porque, gente, muitas das tempestades vêm das nossas omissões e das nossas ações. Dia desses conversei com uma pessoa que a esposa saiu de casa, abandonou e pediu o divórcio. Depois de muitos e muitos anos de casado, com filhos. E agora, depois que ela decidiu ir embora, que ela não quer mais, ela quer o divórcio, ele reconhece que ele não era um marido presente. Ele reconhece que ele só pensava em trabalhar. Ele reconhece que ele achava que se ele desse tudo o que precisava para os filhos, para a mulher, ele não precisava fazer grandes coisas. Ele reconhece tudo. Mas eu pergunto, por que não reconheceu antes? Por que nós não temos o hábito de constantemente estarmos diante de Deus? E talvez até diante do nosso cônjuge, de pessoas que sejam sinceras, e fazermos uma avaliação. Você está enfrentando algum tipo de revés? O vento, as ondas, existe alguma coisa que está lhe trazendo medo? Examine. A segunda coisa é que, se for preciso, arrependa-se. Se for preciso, reconsidere. Se for preciso, confesse. E se for preciso, você precisa admitir e mude. Isso é fundamental. Não adianta a gente ficar empurrando com a barriga. Não adianta a gente ficar culpando o governo, culpando o papai, culpando a mamãe, culpando Deus, culpando a igreja, culpando lá sei o que quer que seja. Nós precisamos nos arrepender, confessar e mudarmos. Se percebemos que a tempestade advém da nossa omissão, se a tempestade tem vindo devido às nossas ações, mude. Se for preciso, mude os seus hábitos. Nunca é tarde para mudar os seus hábitos. Nunca é tarde para reconsiderar. Nunca é tarde para você voltar atrás. Nunca é tarde para você reaprender outros valores, reaprender outras práticas, a ter atitudes diferentes, reações diferentes. Mas e quando a gente é arrastado? E quando a gente é envolvido? E quando é o marido que pisou na bola? E quando é a esposa que pisou na bola?
E quando é o pai que pisou na bola, e quando é o grande amigo, o sócio, o irmão, a irmã. E quando de uma hora para outra nós nos vimos numa tempestade, e o culpado, a razão disso, é uma outra pessoa. Nós não devemos minimizar o erro, mas nós precisamos aprender a não sermos carrascos. Nós precisamos aprender que a natureza humana é isso mesmo. Porque às vezes a tendência nossa, quando alguém erra para conosco, é sermos muito radicais. Nós somos muito bons em apontar o erro dos outros. Nós somos muito bons em julgarmos os erros dos outros. Nós somos muito bons em cair de laço. Não devemos minimizar o erro, mas nós precisamos ter graça e não nos tornarmos juízes carrascos de outra pessoa. Precisamos buscar, retomar, precisamos buscar reconquistar. Paulo, quando falou ao centurião, falou ao mestre do navio, ao piloto do navio, e eles não o obedeceram. E quando o barco sossobrou e eles deram uma ilha, Paulo não olhou para o cara e disse: viu, seu infeliz, miserável, agora estamos nós aqui, perdeu tudo porque tu é um teimoso, um cabeçudo, que tu não serve para nada. Quem foi que disse que tu era piloto de navio? Quem foi que disse que tu era... Não. Paulo não foi carrasco dessas pessoas. Nós precisamos aprender a exercer graça. É óbvio, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo aqui que o seu marido pisou na bola uma vez, você perdoa, busca confiança, daqui a pouco, semana que vem, ele pisa na bola de novo, daqui no ano que vem ele pisa de novo, no terceiro ano pisa de novo. Pelo amor de Deus, não estou falando disso. Eu estou falando de que existe em mim e você uma tendência a errar. E nós precisamos buscar crescer. Mas é preciso uma disposição para mudar. Existem pessoas que elas deliberadamente não querem mudar. Alguns me dizem: não, se casar eu mudo ele. Não muda nada. Não sei o que, vou dar mais uma chance. Existem pessoas que pela sua prática, pela sua atitude, deliberadamente não querem reavaliar. Agora, existem pessoas que erram, reconhecem, se arrependem, e essas pessoas merecem a nossa confiança, merecem o nosso esforço, o nosso empenho para ajudá-los a superar. Nós não podemos ser as pessoas radicais que fechamos a porta na primeira deslize e na primeira fraqueza, porque Deus não fez assim conosco. Então muitas das tempestades insurgem e advêm de circunstâncias, mas nós precisamos sentar, conversar, tratar, para que isso seja minimizado da melhor maneira possível, para que não se perpetue. Deus trabalha até mesmo em meio às tempestades. Deus molda o meu caráter, o seu caráter, usando as tempestades. Não importa quais sejam as fontes, de onde elas vêm. É óbvio que Deus não está no nosso erro, Deus não está no nosso pecado, Deus não está num motorista embriagado que atropela, que mata. Deus não está numa coisa dessa. Mas a grande verdade é que Deus continua do mal tirando o bem. Essa é a razão porque os discípulos já estavam naquele barco. Por que Jesus dormiu? Jesus não sabia que haveria de haver uma tempestade? Porque Jesus conseguiu dormir em meio a um sacolejar das ondas e do vento? Porque ele queria ensinar uma lição àqueles homens. Ele queria forjar o caráter daqueles homens. Ele queria fazer com que aqueles homens fossem homens de fibra, homens que aprendessem a lidar com as tempestades da vida. Mas nós percebemos que ele continuava no controle das circunstâncias. É isso que ele diz aos discípulos: vocês
precisam ter fé. Vocês precisam acreditar que mesmo dormindo eu estou no barco, a coisa está diferente. Essa deve ser a minha e a sua ação diante das circunstâncias que a vida nos coloca. Nós precisamos aprender que mesmo quando as tempestades são consequências do nosso erro, mas nós nos humilhamos, nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos diante de Deus e temos uma atitude de mudança, Deus trabalha. Deus age, Deus intervém, Deus não está alienado, Deus não torce para que você quebre a cara, Deus não torce para que você fique falido, Deus não torce para que você... Existe um ditado que diz assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. Como se Deus produzisse a dor. Gente, esse não é o nosso Deus. Deus não é um Deus que não está querendo vir por amor, então eu vou botar-lhe um... Não. A tempestade vem, o mal vem, mas ele não surge em Deus, porque Deus só vê o que é bom de Deus. Mas é óbvio que Deus faz com que o mal nos faça perceber. Como eu disse para vocês, nunca oramos tanto quanto aquele dia dentro da lancha. Nunca valorizamos tanto um salva-vida. Por quê? Porque quando o mar está bom, quando está todo mundo, ninguém nem sabe onde é que está o salva-vida, não está nem aí. Mas quando as coisas a gente se agarra com aquele negócio. A mesma coisa em relação a Deus. Deus muitas vezes está trabalhando nas nossas vidas através das tempestades. Aqui estão os discípulos, enfrentando um revés. E Jesus está presente. Por isso, nessa noite, eu quero dizer a você: as tempestades vão surgir. Às vezes nós fizemos bobagem e elas vêm. Às vezes somos arrastados por pessoas que estão próximas de nós. Às vezes vêm justamente por querer viver uma vida correta. Eu não sei se vocês sabem, mas aquela jornalista, Délis Ortiz, da Globo, ela é crente, e bem crente por sinal. E não sei se vocês notaram que ela ultimamente anda aqui na Argentina. Ela cuidava da sucursal em Brasília, da Globo. E isso a gente sabe porque o irmão dela é um pastor, amigo nosso. E como ela não quis fazer o que pediram para ela fazer, e como ela tem um certo prestígio e eles não queriam perder por uma concorrente, eles a transferiram aqui para a Argentina. Então ela foi largada na Argentina porque ela não quis fazer algo que pediram para fazer, porque ia contra os seus valores, os seus princípios. Você muitas vezes enfrenta tempestades justamente porque você está decidido a obedecer a Cristo. Mas quando você aprende a confiar em Cristo, quando você aprende a descansar em Cristo, a sua fé é fortalecida e você cresce, você desenvolve, você fica uma pessoa de fibra. E daí depois não importa o tamanho das ondas, não importa a força do vento, você sabe que se Cristo estiver na sua embarcação, na sua vida, o final é o final que Ele vai estabelecer para você. Era o que Paulo tinha consciência. Toda a embarcação se perdeu, toda a carga se perdeu, mas Paulo disse: não se preocupem, que essa noite o anjo de Deus me apareceu e me disse que nenhum fio de cabelo da cabeça de nenhum de nós vai se perder, mas o navio e a carga vai se perder porque vocês não quiseram me ouvir. Eu pergunto, por que nós muitas vezes estamos perdendo toda a nossa carga? Estamos perdendo toda a nossa embarcação, estamos perdendo tanta coisa, porque somos teimosos, cabeçudos, obstinados em ouvirmos o que Deus tem nos dito. Por isso, essa noite eu digo a você: repense a sua vida, repense os seus valores, repense as suas práticas, porque senão as tempestades da vida vão se levantar e você não vai conseguir superá-las. Mas Deus tem nos chamado
a vivermos uma vida aonde essas circunstâncias não nos atemorizem, mas que nos levem a cada dia mais a confiarmos em Deus, a não termos medo. E eu vou dizer uma coisa para você: toda fé em Deus precisa de um mar. Toda nossa vida com Deus só vai ter sentido se enfrentar um mar, porque é ali que realmente nós descobrimos quem nós somos e experimentamos quem Deus é. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, talvez agora neste momento existam pessoas que estão enfrentando situações adversas, ventos contrários. Talvez eles estejam até mesmo apreensivos em relação ao futuro. Talvez eles estão como naquela canção de que olham e já não enxergam mais o cais, não enxergam mais o porto. E infelizmente o céu está se escurecendo, as ondas estão crescendo, aumentando. Alguns até talvez tenham consciência de que estão enfrentando essa situação devido aos seus erros, devido às suas práticas, talvez devido à sua omissão. Outros talvez, Pai, estejam com o coração apertado porque eles foram envolvidos. Eles confiaram em alguém, eles se doaram a alguém, eles amaram alguém e essa pessoa os feriu. Quantos aqui, Pai, vivem uma tempestade nos seus sentimentos porque aquelas pessoas que deveriam protegê-los, que deveriam zelar por eles, os abusaram, os traíram, os decepcionaram? Quantos hoje, Pai, foram arrastados a circunstâncias adversas, financeiramente falando, materialmente falando? Mas, Senhor Jesus, nós te pedimos agora que o Espírito Santo de Deus possa falar a cada coração, aos nossos corações. E talvez exista alguém aqui, Pai, que talvez até já tenha pensado: eu vou ceder. A pressão para que eu compactue, a pressão para de que eu transgrida, a pressão para que eu seja igual à multidão, nos mesmos hábitos, nas mesmas práticas, na mesma ação, tem sido tão grande. No meu emprego, na minha vida, na minha casa, na minha escola, no meu ambiente de trabalho. Seria muito mais fácil transigir, seria muito mais fácil abrir mão de convicções, de valores. Porque seguir a Jesus muitas vezes nos leva a ter que enfrentar a oposição. Mas agora, em nome de Jesus, Pai, fala a cada coração. E se existe agora, Pai, circunstâncias que precisam ser arrependidas, confessadas, deixadas de lado, traz força, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. E eu queria orar com você, que gostaria que Deus renovasse as suas forças, para que você consiga passar por esse vale que você está passando. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua vida financeira, na sua vida profissional, talvez na sua vida consigo mesmo. E você tenha já desistido, está cansado, a sua fé foi drenada. Mas nós queremos orar com você essa noite, para que Deus lhe fortaleça. Venha até a frente, confesse diante de Deus e diga: Deus, eu preciso de Ti, em nome de Jesus. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Venha crendo nesse Deus, aleluia. Pra onde eu naveguei, não vejo mais o cais, só eu e Deus agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre.
frente, vem bem para frente, que os pastores, os ministros vão estar orando por você. Fale com Deus agora no seu coração. Diga a Ele o que tem te trazido inquietação, medo. Quais são as razões? Diga: Deus, sonda-me, Deus, mostra. Será que existe algo em mim que precisa ser mudado, transformado? Deus está agora interessado na sua vida. Repense, diz: Deus, sonda-me, traz, mostra, transforma, acrescenta minha fé em nome de Jesus. Deus, eis aqui o coração dos teus filhos e das tuas filhas. E agora eu te peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus traga agora a graça, a revelação, em nome de Jesus. Que eles identifiquem agora de onde, qual a fonte, Senhor. E agora, Senhor Jesus, acrescenta fé em nome de Jesus, para ter a sua vida agora fortalecida, porque sabemos que o nosso Deus é o Deus que nos conduz em meio às tempestades da vida, o Deus que não nos deixa afundar, sossegar, o Deus que sustenta e fortalece. Então agora, em nome de Jesus, acrescenta fé, remove agora, Pai, tudo aquilo que assusta, tudo aquilo que traz medo, em nome de Jesus. E o teu filho agora, Pai, dá um coração perdoador, dá um coração agora, Senhor, tranquilo, pacífico, em relação a esse que tem sido levado, esse que tem sido, Senhor Jesus, arrastado a uma situação que não veio dele. Não permita que a amargura, não permita que o ressentimento, não permita, Pai, que o rancor, que o ódio encontre lugar no coração dos teus filhos, mas que Ele libere a graça, que Ele libere o perdão, para que possam ser curados, restaurados, em nome de Jesus. Porque não importa de onde vem a tempestade, o Senhor transforma, o Senhor age, o Senhor fortalece. Oh, aleluia! Eu pude perceber o quanto Deus me ama. Se as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele, a minha vida é do Aqui na frente, olhe para cá um pouquinho, por gentileza. Eu quero que você creia no que foi falado aqui. Talvez você volte para casa, a tempestade ainda está lá ainda. Mas aquilo que Jesus disse aos discípulos, porque a tempestade não começou no momento que Jesus acordou, já estava acontecendo. Os discípulos ficaram preocupados e Jesus olhou para eles assim: tenham fé, peça a Deus, confie, descanse, mas faça uma reflexão. E é preciso mudar, mude. Se é preciso confessar, confesse. Tome uma atitude e Deus vai estar lhe dando graça, sustentando a sua vida em nome de Jesus. Volte ao seu lugar. Nós vamos puxar um tom mais alto, gente. Mais um. Minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre.
peguei desprevenido, daí eles puxaram um tom muito baixo, tem que ser, que tom tá isso aí? Minha vida é do Mestre. Oh, aleluia! Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é meu Mestre. Minha esperança. Aleluia! A Deus eu canto bem, no largo do meu ser, andei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, sou eu e Deus agora. Aleluia! Minha vida é do Mestre. Oh, aleluia! Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Se você ainda não recebeu um CD e uma literatura gratuitos, procure esses queridos, essas queridas que estão com esse colete cor de laranja. Leve para casa, leia e saiba mais a respeito desse Jesus que quer sustentar as nossas vidas. Você é bem-vindo em todas as nossas reuniões e que Deus lhe dê uma semana abençoada. E saiba que não existe tempestade que dure a vida toda. E com Cristo, amanhã será muito melhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento, pela vida dos teus filhos, as nossas filhas. Dá-nos a tua graça. Tenhamos uma semana abençoada e que em tudo o teu nome seja glorificado. Acrescenta-nos a fé. É eu e Deus, somos nós e Deus, aleluia. E é isso que importa, é isso que realmente faz diferença. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.